aqui. Aqui legal. não. Aqui você vai estar ao vivo um dia. Então, peraí, para vocês que estão aí no YouTube, muito bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe quando que essas pessoas estão vendo esse vídeo. Então, seja bem-vindo a mais um 4 Café. E para vocês que estão ao vivo aqui com a gente também, sejam bem-vindos a mais um 4 Café de número 9. Cara, sabe por que eu tava dando uma olhada aqui, mim? O quê? Olha só, tamanho da pauta. Isso quer dizer que? Que tem muito tempo que a gente não tem 4 Faz Café, né? muito tempo que não tem 4 Café. Caraca, bicho, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem um evento aqui de 3 semanas atrás. Mas a gente teve que dar uma pausa, principalmente porque a gente estava muito antenado nos eventos. A gente vai falar. Vamos falar. O mês passado foi pauleira. Foi Oi, Aline, legal. tudo bem? Seja bem-vinda, Aline Matias. Você está ali da outra sala. Seja bem-vinda, Aline Matias. Você está bem longe da gente, mas tudo bem. Vamos lá. Então, o que acontece? A gente passou, no último mês, a gente teve uma série de eventos, e eventos, assim, transformacionais, né? Correto. Que a gente está falando aqui, ó. Vamos lá. Olha só o que a gente teve de evento, presta bem atenção. Nós tivemos o Microsoft Day da Polícia Federal, tivemos a adoção do Microsoft 365 da DPDF, workshop de Copilot na Apex. Isso a gente está falando só de evento, né? Uhum. E vale salientar que o Microsoft Day foi algo especial, né? Foi. Principalmente para você, né? O Microsoft Day foi algo bem legal. Então... Só sintetiza para o pessoal qual foi o papel da 4 Tecnologia no Microsoft Day da Polícia Federal. Então, a convite do nosso grande amigo Carlos Augusto, Carlão, né? A gente foi desenvolver a parte de comunicação ali do Microsoft Day que aconteceu na PF. Toda a parte de marketing, né? Isso, e casou bastante com o que eu já faço há vários anos aqui. E foi bem legal porque eu consegui alinhar ali, Theo, várias das minhas skills que eu aprendi ao longo de todo o processo, desde da arte finalista em gráfica, desde a minha agência de publicidade e tudo mais. Consegui condensar tudo isso para ajudar a gente nesse projeto. Foi um projeto bem legal. Mas o que vale salientar é que a 4 a gente tem se especializado em comunicar com o cliente final, né? E para a gente, quem é o cliente final? É o usuário lá na ponta. Correto. É efetivamente quem faz uso das tecnologias, né? Então, com isso, a gente, ao longo dos anos, a gente veio se aperfeiçoando enquanto parceiro Microsoft para poder desenvolver estratégias cada vez melhores para engajar o colaborador. Então, quando a gente recebeu esse convite da Microsoft para a gente executar esse projeto, né, fazer toda a parte de ação de marketing, a gente se concentrou muito ali na nossa reunião de brainstorming em como a gente impactaria o usuário lá na ponta, né? E aí a gente tem a nuance, né, da Microsoft esse ano está completando 50 anos, esse grande investimento por parte da Microsoft também em cima de inteligência artificial, que é o Copilot, e aí você teve a brilhante ideia, e aí aqui eu preciso dar todos os créditos para você, né? Que você pensou muito bem como se comunicasse lá na ponta e fez toda a parte da criação de brindes. Então mostra para a galera aí o que foi que a gente criou de brinde. Legal, você salientou um ponto bem importante, né? Essa parte do brainstorm que a gente teve com o Carlão, que a gente conseguiu desenvolver. Então, no início, tudo era isso, né? Um clipezinho. Mostra lá pro pessoal do YouTube. Então, no início, nós tínhamos o clipe. Só que as coisas evoluíram e agora nós temos o Copilot. Então, nós desenvolvemos esse chaveirinho aqui para o pessoal, principalmente para apresentar a transição do clipe, o antigo clipe, para o Copilot. E ficou bem legal. A gente fez também de outras cores aqui pro pessoal. E tem esse aqui, ó, de imã de geladeira também, ficou muito legal. O de imãzinho eu entreguei pro pessoal também. Esse aqui foi um protótipo ali da nossa impressão 3D, mas ficou bem bacana aqui. Mas isso aqui... Isso aqui ficou sensacional. A cerejinha do bolo. No Microsoft Day eu tive a oportunidade de desenvolver brindes, né? E no final das contas, esse aqui foi um dos brindes que eu mais gostei de desenvolver. Porque aqui eu respeitei a identidade visual da Microsoft, do Copilot. Então aqui você tem mais ou menos a interface do Copilot, ali como um ajudante. E a gente entregou isso para uma galera aí. Foi, deu muito bom. Todo mundo falou muito legal. E aqui também tem um esqueminha de como escrever o seu prompt. Então se vocês tiverem dúvidas para escrever os prompts, você pode ir por aqui. E claro, as folhinhas internas, que eu tive o cuidado de fazer como se fosse a carinha do Copilot. Ficou o legal. que você está pensando hoje.
Claro que sempre colocando que o Copilot é uma IA responsável, selo da Microsoft e o Microsoft Day. Inclusive tem vídeo lá no canal falando sobre isso, né? Exatamente. Então vamos lá. E aí a gente executou também um projeto de adoção do M365 na Defensoria Pública do Distrito Federal. E aqui vale salientar um pouco da nossa estratégia, né, onde a gente conseguiu reunir uma quantidade enorme, né, de defensores públicos, né, pessoas de alto escalão da Defensoria Pública, onde a gente conseguiu fazer ali toda a parte de repasse de conhecimentos acerca da tecnologia, porque de nada adianta, Daniel, a gente capacitar os colaboradores, né, seja de qualquer órgão ou qualquer empresa, se a gente não falar com a alta gestão. Correto. Então, a gente inverteu, né, esse processo lá na DPDF e a gente teve um engajamento sensacional da alta diretoria até o usuário lá na ponta. Isso, e como eu falei para vocês, a gente teve vários eventos no mês passado, um dos motivos do 4 Café ali, a gente não teve tanto tempo para desenvolver, mas essas atualizações, olha que legal no DPDF. A gente fez um evento só para os defensores públicos, só que é alto escalão, alto escalão ali, dentro da Microsoft ali, para mostrar a solução para eles. E, com base nisso, eles compraram bastante a ideia. E aí nós fizemos um outro evento, já para toda a equipe, que a gente foi até feito no DENIT, né? Foi lá no DENIT. Foi bem bacana. Então, a gente fez esses dois eventos ali, e aí, para DPDF. E você falou bastante ali da parte de adoção e tudo mais. E a melhor parte é quando você fala do WhatsApp da empresa. A parte do WhatsApp é bem legal. Saiu vídeo disso, não, né? Tem vídeo no teu canal. Tem vídeo no meu canal. Então, se vocês quiserem saber como é que funciona o uso de WhatsApp no ambiente corporativo, entra lá no meu canal que tá muito legal esse vídeo. Exatamente. E aí, teve também... Workshop de Copilot da Apex. Que, inclusive, quem foi o palestrante foi você. Eu dei uma palhinha agora virou palestrante, gente. Eu dei uma palhinha de Copilot Chat ali pro pessoal do DPDF, né? Aquele evento que você, no final daquele evento. Mas o que foi mais legal foi o da Apex também ali, falando de Copilot 365. E o workshop de Copilot de inteligência artificial é muito legal, né? Teve umas coisas bem massas lá a nível de como as pessoas estão fazendo os prompts. A arte e essência do prompt, né? Então, cara, o pessoal fez uma arte e essência do prompt lá. Uma moça estava falando de um prompt que a filha dela faz usando inteligência artificial, a filha de 12 anos. E aí isso conectou com outra pessoa. Aí todo mundo... Foi bem bacana ali com o pessoal da Apex para desenvolver isso. Convite da Amandinha, né? Muito legal. A Amanda Fonseca. Sensacional. Que já esteve no nosso 4Cast de número 17. Deixou até um recadinho pra gente. Então, se quiserem assistir 4Cast número 17 com Amanda Fonseca. Vale a pena porque esse conteúdo está sensacional. E aqui, falando também nessa parte de workshop, de adoption, a gente está com uma promoção aqui na empresa, tá? Que caso você queira iniciar todo um processo de jornada de adoção dentro da sua companhia, a gente tem horas de consultoria for free, for fun, para você que venha trazer o seu licenciamento para a tecnologia. Então, por vezes, você quer fazer a adoção de tecnologia dentro da sua empresa, basta você trazer para a gente o licenciamento do seu Microsoft 365, né, de toda a solução Microsoft, que a gente consegue oferecer isso para você sem custo. Isso. Se você quiser um Theo Machado falando sobre o WhatsApp na sua companhia, essa é a hora. Essa é a hora. Essa é a hora, porque esse é o momento certo. Mas agora vamos falar que vocês também estão virando Zé Graça, né? Você e o Otávio, né? Porque vocês estiveram lá no Hackathon do Azure AI, né? A gente participou de um workshop lá na Microsoft Brasil, lá em São Paulo, de Azure AI Foundry, falando sobre agentes, né? E esse mundo agêntico que a gente está vivendo, né? E foi bem bacana e eu novamente percebi o quanto o Otávio é nerd. O Otávio é nerd. Mas é isso que faz a maravilha dessa empresa. A gente tem uma pessoa com a capacidade intelectual tão grande igual o Otávio. É muito nerd, cara. Foi absurdo. Tanto é que a gente ganhou o hackathon. Ele conseguiu finalizar o hackathon em 30 minutos. Ele só ficou 1 hora lá só para tentar definir um pormenor lá, mas em 30 minutos. E ele fica quieto, né? Ele fica quieto, não fala, fica calado, se fecha e de repente o negócio tá pronto, né? Não, o negócio tá assim, os caras falando lá e já tava pronto. E eu falava assim, caraca, velho. E eu escovando o beat ali no primeiro exercício. No primeiro laboratório ainda, o bicho já tava no terceiro lá. Otávio Mas teve um negócio bem legal nesse. Esse workshop,
promovido pela Microsoft, ele foi para todos os parceiros, né? Sim. Então, você tinha vários níveis de conhecimento lá. Tanto é no dev, como eu, ou low code, assim, sabe? Como eu. Até para os devs raiz ali, porque você conseguia fazer laboratórios. E o que eu usei? Eu usei o Copilot para pegar o documento dos laboratórios e para ele explicar para uma pessoa que não entende nada de programação aquilo. Ah, Daniel, mas os laboratórios são em inglês. Eu usei o Copilot para traduzir aquilo e explicar para uma pessoa. Tanto é que quando eu falei isso, as pessoas, do outro lado, uma pessoa que também era low code como eu, falei, caraca, é verdade. Aí começou a usar também. Mas no final das contas, eu e o Otávio fizemos muito barulho nesse... Fizeram e... Eu sou o agente de café do Otávio, porque o Otávio ficava programando lá, fazendo as coisas, aí o Otávio, pô, não tá funcionando isso aqui, velho. Pega lá um café pra mim. Aí tinha umas parceiras na frente falando, pô, ele é um agente de café? É, ele nas horas vagas é meu agente de café. Muito legal. E além disso, a gente fez toda a parte da cobertura desse evento, que está aqui no nosso perfil do Instagram. Para vocês que estão no YouTube, acesse o nosso perfil no Instagram, que tem toda a cobertura desse evento, que está lá também. 4 com 2 T's de TEL Tecnologia. É isso aí. E falando um pouco de novidades, por quê? Se você está assistindo esse vídeo, assistindo essa live e ainda não segue as nossas redes sociais, sigam, porque a gente vai ter muitas novidades para esse mês, tá? Que vai ser, eu vou dar spoiler para vocês aqui. Eu posso dar spoiler? Vai aquele spoilerzinho legal, só de leve, vai lá. Então tá, vai ter o lançamento do nosso portal, e o nosso portal, ele vai vir com a cara nova. E a proposta desse portal é ele ser um hub, né, para produtores de conteúdo. Então, por exemplo, a gente vai iniciar o blog da Quatro Tecnologia já com pessoas que não sejam profissionais da Quatro Tecnologia, escrevendo sobre tecnologia para as pessoas e com a linguagem muito de fácil entendimento. Por quê? Vocês viram que o Daniel esteve lá no hackathon da Microsoft e ele não é desenvolvedor, e a solução que estava lá era uma solução low-code focada também para o usuário. Então a gente precisa cada vez direcionar a nossa comunicação, uma comunicação que fique mais fácil de entendimento para quem não é de TI. Porque o nosso foco aqui é impactar a vida das pessoas. Então, quanto menos tecniquez a gente fala, mais as pessoas lá na ponta se engajam a nível de uso da tecnologia. E com isso a gente tem novidades no nosso portal, que vai ser lançado no final desse mês, e também o 4 News, né? O 4 News. Passou por uma reutilização. Isso, e o 4 News, olha que legal, a iniciativa aqui do 4 News é trazer as notícias de Microsoft, né, pro pessoal, e os nossos consultores estão nos ajudando, sendo curadores de notícias. Isso aí. Então a gente já teve participação do Douglas, já teve participação ali do Jonathan, teve participação também do Felipe. E foi antes de ontem, eu mandei uma do Ayrton, que está se especializando em Copilot GitHub. E aí já começou a soltar ali algumas notícias que ele está trafegando. Isso é bem legal. E o que é legal também, né? Vale salientar que a gente tem aqui, né, o Ayrton, que é o nosso profissional, focado nessa parte de banco de dados, e ele está se esticando, vamos colocar assim, e aprendendo novas tecnologias. E já está falando sobre isso. Porque aqui dentro da companhia não basta você aprender, você tem que ensinar. E uma coisa muito, muito importante, que eu vou fazer esse callback ali lá na frente, quando a gente for falar do Johnson, é que não importa o momento ou a sua idade para você estar começando ou aprendendo alguma nova tecnologia. Exatamente. E falando exatamente, dando spoiler aí do que você falou do Johnson, a gente teve 4Cast 24, 25 e 26. Então, o 4Cast 24 foi um 4Cast que a gente fez com um time, né? Eu, você, John e Otávio. Foi muito bom, foi sensacional. Foi só respondendo perguntas de vocês, internautas, e também dos nossos parceiros. Então, assim, toda dúvida que você tem de tecnologia, manda aqui pra gente, que a gente vai selecionar alguém do time para poder esclarecer essas suas dúvidas. Mas caso você queira conhecer mais sobre as tecnologias Microsoft, esse podcast está sensacional. E aí a gente teve podcast com o Johnson e com o Eduardo. Isso exatamente. E aí, olha para você ver, olha o tanto que a gente fez. A gente teve quase 5 eventos. Sim. 5 eventos. Se contar o nosso hackathon, 5 eventos no mês passado. Onde a maioria deles a gente ministrou e palestrou. Isso. Nós tivemos 4 news rodando e a gente está falando de 3 podcasts que a gente lançou desde a última vez que teve o 4 Café. O primeiro foi o nosso, né? Que a gente,
onde eu falei de Copilot, o Otávio respondeu algumas dúvidas, e foi legal. Separamos por temas. Separamos os temas, separamos as perguntas mais frequentes que a gente recebe, tanto dos nossos clientes, tanto de parceiros, tanto de dúvidas que aparecem em reuniões. E claro que fizemos isso usando o Copilot para fazer tudo isso, porque seria humanamente impossível recapitular todas as reuniões que a gente faz. E aí, foi eu para responder as questões de Copilot. O Theo falou muito de adoção e de processo de adoção, de time, de companhia. O Otávio falou de Azure e Copilot para agentes. Isso. E o John falou sobre dados. Falou sobre dados. E falou não, ele deu uma aula sobre dados. Uma palestrinha que nosso queridíssimo Jonathan Inclusive, Lima. chamo vocês novamente para poder acessar o nosso canal do YouTube, porque tem um podcast lá com o Jonathan que está sensacional. E, inclusive, eu preciso trazer sempre o Jonathan para cá, porque eu vou falar toda vez que o Jonathan... eu imagino o Jonathan bem aqui atrás da gente falando. Exatamente. Toda vez que o Jonathan ele participa de qualquer podcast aqui dentro da companhia... Faz barulho e outra coisa, gera lead. Ele gosta. A gente lançar um conteúdo do Jonathan, o telefone tocar pedindo uma proposta. Isso é maravilhoso. E ele já participou de 3, né? 3 conteúdos. Ele teve só dele, da Danúzia e esse. Exatamente. Já pode pedir música no Fantástico. E aí a gente teve também podcast com o Johnson e o podcast com o Eduardo, que são pessoas assim sensacionais. São grandes profissionais. O Jonathan foi o primeiro MVP que a gente entrevistou aqui na 4 Tecnologia. O Johnson Cruz, primeiro MVP da Microsoft. Eu já acompanhava ele, principalmente porque ele produz um conteúdo muito bom para Copilot. Se vocês quiserem seguir ele já produz esse conteúdo bacana. Vou até colocar o arroba deles aqui para vocês. E quando o Theo comentou, o Theo o conheceu lá em São Paulo, em alguma das agendas que ele foi Coloquei aqui no chat, ó. O Johnson, cara, foi bem legal, porque é um cara de um coração muito bom. Muito bom. E ele teve uma mensagem que me tocou bastante, que é essa questão do não importa o tempo para começar. Ele começou na área, acho que tem 7 anos ali. Tipo assim, focado, fazendo o processo de fazer o ensino superior e tudo mais, e todos os profissionais. E hoje ele é MVP da Microsoft. Gente, vocês não têm ideia o que é se tornar MVP, não. É muita dedicação e bastante estudo. E ele trouxe uma mensagem poderosa, né, nesse podcast sobre superação, sobre desafios, né, sobre suportar o processo, porque não foi fácil para ele se tornar ali um MVP. A gente sabe da dedicação, do estudo, porque não é tão somente você fazer prova, você tem que compartilhar conhecimento. Então, assim, todo mérito, né, para o esforço do Johnson aqui. E ele tem liderado também algumas iniciativas na Microsoft de treinamento. Levou a gente, depois da gravação do podcast, para a gente conhecer o Microsoft Reactor lá em São Paulo, que foi uma experiência sensacional. Eu falo a história do Reactor agora ou não? Não fala a história do Reactor, deixa o pessoal assim, na curiosidade. Me cobrem na próxima semana que o Microsoft Reactor eu falo. Quietinho. Então, vamos lá, não tira o foco aqui. E aí, sabe o que foi mais interessante quando eu estive lá no Reactor? Foi ver um palestrante que estava lá, que ele estava palestrando, hoje ele é colaborador Microsoft, mas quando eu o conheci, ele era analista de dados numa empresa aqui no Distrito Federal. Legal, hoje cara. Ele é um profissional Microsoft e palestrante. E ele estava lá em São Paulo dando palestra. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, cara, é felicidade dupla, né? Para a gente ver a evolução da pessoa, né, enquanto profissional, né? E saber que esse profissional saiu daqui do quadradinho, né? Que a gente está exportando para outros mercados e para outros países aí profissionais extraordinários, né? Então, e o Johnson, aí eu consegui, a gente fez eles gravaram o 4Cast e eu consegui conversar com o Johnson ali quando eu fui com o Otávio para São Paulo, nesse hackathon, nesse workshop de Copilot. Exato. E aí a gente entregou para ele um bloquinho também, agradecendo ele pela participação. A gente conseguiu aí ele teve a iniciativa de, cara, vamos fazer uns conteúdos ali. Também me apresentou umas pessoas para fazer uns conteúdos bem bacanas. E também, nessa mesma ocasião, conversei com o Randy Rodrigues, que também participou do 4Cast número 20, alguma coisa, acho que foi 19, 18, eu acho. Então, nós temos o Randy Rodrigues, que a gente participou do nosso 4Cast, aí conversamos com o Johnson. Então, a gente consegue ali estar se conectando com essas pessoas que são bem legais que fazem muita diferença em nível de comunicação, né? E olha que legal a história que o Theo acabou de contar. Um podcast
tecnologia, mas que se fala muito mais sobre a vida, né? Sobre vida, exatamente. Sobre carreira, sobre tudo isso, né? E aí a gente teve a participação do Eduardo. O Eduardo eu conheci no ano de 2014. Ele era CTO, sócio CTO de uma grande empresa de automação comercial aqui, de software para front-end de caixa. Eu acompanhei toda a jornada de migração, né, de ida para a nuvem, né, do Eduardo através dessa companhia. E ao longo desses anos a empresa cresceu de forma absurda, só que ele como profissional cresceu tanto que hoje ele se tornou um consultor, ele fez ali uma migração e hoje ele é um consultor e está atuando em empresas de meio de pagamento e veio trazer assim para a gente uma história de vida fantástica de como que a tecnologia impulsionou ele a ponto de hoje ele se tornar um profissional que presta consultoria para outras empresas. Então, Eduardo tem todo o meu respeito, ele é um profissional muito bacana, é um profissional ímpar, que veio compartilhar com a gente a história, e sabe o que é mais legal da história dele? Ele era funcionário público, tinha passado num concurso e viu que aquilo ali era muito pequeno para ele, e hoje ele está no mercado atuando como consultor de empresas nessa parte de tecnologia. Então, assim, gente, vocês não estão entendendo o que são os podcasts da Quatro Tecnologia. Se vocês acham que vocês só vão ver galera escovando beat dentro do nosso podcast, está enganado, né? O nosso figurinha registrada de 3... É o meu pré-venda. O seu pré-venda, 3 músicas no Fantástico, tá aí, o John chegou aí. John chegou aí. John, ele... Carolzinha. Acabei de falar aqui, viu, John? Que quando você participa de qualquer iniciativa aqui nas redes sociais da Quatro Tecnologia, meu telefone toca. Inclusive, você viu ali, ó, que tinha uma pessoa mandando ali mensagem dizendo que indicou a gente para um cliente, foi por conta do seu podcast. É só falar teu nome que aparece no seu... É lead. Que aparece o lead. É só ele aparecer, nosso chaveirinho. Nosso chaveirinho, nosso big lead. Ai. E aqui, a gente caminhando para o final... O que a gente tem? Microsoft Build, né? Mas eu acho que vale um... Vale um só para ele, né? Vale, Vamos fazer um só para ele. Vou falar uma palhinha assim. Microsoft Build aconteceu na última semana. E foi bem legal, ele apresentou várias novidades. No workshop que eu e o Otávio estávamos lá, eles focaram bastante, o Djalma, a Carla e acho que o Coiado também, eles falaram bastante disso para a gente estar acompanhando o Microsoft Build, que a Microsoft já estaria trazendo várias inovações. Sim. Nesse processo ali de estar trazendo o Microsoft Build ali e eu estar acompanhando, eu e o Otávio sentimos coisas bem legais e que, como o Theo falou, vale só um para ele, né? Só um cast para ele. E também a gente participou do Microsoft AI Fest, que foi um evento de 50 dias sobre inteligência artificial. No retorno do 4 Café, a gente mencionou sobre isso. E a gente tem a badgezinha que a gente conseguiu ajudar que esse evento entrasse no livro dos recordes ali como o maior evento de inteligência artificial já feito até hoje. Muito legal. Então a gente participamos disso. E é isso, é muita coisa de inteligência artificial. E a gente vai fazer um cast só do Microsoft Build. Vamos tentar chamar o Otávio, porque ele tem muita parte de desenvolvimento lá. Porque o Build mais para dev, mas eles colocaram umas coisas para Modern Work também. Legal. E aqui só para poder falar para vocês quais são os programas que a Quatro Tecnologia possui para poder atender as necessidades da sua empresa. Porque muita gente, enquanto a gente ainda não lança o nosso novo portal, as pessoas ficam ali, acessam o nosso portal e não conseguem ver todas as nossas competências. Mas hoje, a Quatro Tecnologia, tá? Nós somos parceiros CSP Microsoft, tá? E a gente distribuidor, então, ou seja, a gente consegue levar um preço muito mais competitivo. E além disso, para você que queira trazer o seu licenciamento para a Quatro Tecnologia, a gente está oferecendo horas de consultoria de graça, né? Para você que traz o seu licenciamento para nós. Além disso, nós somos parceiros de serviços Microsoft, então hoje nós temos uma gama de consultores dentro da nossa companhia para poder auxiliar você na adoção dessas tecnologias, então seja parte de segurança, parte de infraestrutura, parte de dados, que a gente é um dos principais parceiros de dados da Microsoft a nível Brasil. Além disso, a gente tem programas como o CEPOR, que a gente auxilia você na adoção dessas tecnologias por meio dos seus benefícios de contrato. Você sabia que contrato Enterprise Microsoft tem benefício? Eu descobri na Quatro. Então a gente consegue apoiar você na adoção dessas tecnologias. Além disso, a gente participa de programas como o ECIF da Microsoft, onde a Microsoft investe num parceiro especializado como a Quatro Tecnologia para poder levar tecnologia para a sua empresa. E também nós somos parceiro Fast Track.
né? Como parceiro Fast Track, a gente auxilia os clientes no setup das suas soluções de tecnologia Microsoft. Então, ou seja, nós temos uma gama de soluções para poder atender e auxiliar a sua empresa a dar o próximo passo em tecnologia. Certo? Sabe uma coisa que eu estava percebendo, Theo? Nesses inúmeros eventos que a gente falou que a gente participou no mês passado, foram fisicamente mais de 500 pessoas impactadas. Caraca! Pela nossa mensagem. É isso aí. Fisicamente a gente conseguiu se conectar mês passado e passar na mensagem, e o que ele estava falando aqui de todo o processo de adoção, todo o processo que nós ajudamos as empresas, seja em todos esses tipos de licenciamentos aí, exatamente são esses eventos, são workshops, são palestras, são treinamentos de adoção, que o Theo bem tá capitaneando isso, e isso é importante, né, porque não adianta nada você pegar a solução e instalar na tua máquina ou ali tá navegando e não saber usar. É isso aí. Então, Daniel, você vai colocar um QR Code, não aqui no Instagram, mas você vai colocar um QR Code aqui no nosso canal do YouTube. Para as pessoas acessarem, terem acesso a esses conteúdos da nossa empresa a respeito de adoption, tá? Então, você joga um QR Code Teve lá. um post bem legal, o pessoal que está no Instagram, @4tecnologia, teve um conteúdo bem legal que o Theo escreveu, que foi sobre adoção. Legal. E que nós, da 4Tecnologia, não entregamos software. Então é isso. Esse conteúdo foi bem legal. Então vai lá, me siga nas minhas redes sociais, que tem muito conteúdo legal. Tem conteúdo bacana também lá no perfil do Otávio. E aqui eu vou deixar o último aqui para poder a gente encerrar, é que estamos contratando. Estamos contratando! A empresa cresceu tanto que a gente está precisando de mais gente. Então, se você conhece pessoas com skill técnico, tá? Acesse o nosso perfil lá no LinkedIn, que tem 2 vagas lá. A gente está procurando um consultor de pré-venda e também um desenvolvedor de Power Platform. Então, para quem está aí, Open to Work, tem oportunidade aqui na 4Tecnologia, certo? Temos vagas, se você quiser trabalhar conosco e fazer parte de todos esses projetos bacanas, só mandar lá. O link está tudo certinho, tudo no descritivo e também está nos stories da gente. Beleza, então, pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Tem mais algum recado, Daniel? Qual o seu recadinho pro pessoal na sexta-feira? Sexta-feira, almoço é feijoada. Feijoada significa que você vai estar mais lento após o almoço. Então, manere, não coma tanta gordura. Ok, não coma tanta gordura. Essa é a mensagem final que de tecnologia que a gente tem para passar para vocês. Beijo. Deixa eu falar uma coisa. Vendedor que enche o bucho na hora do almoço não produz a taxa. Então, cuidado com a sua alimentação. Let's bora. Bora. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, galera do YouTube. Tamo together.